Olá, alunos! Cheguei aqui com a aula 2.2, isso mesmo, aquele momento agora da revisão geral da aula 2.1 que a gente vai fazer agora. Será que você lembra o que eu falei? Faz tão pouquinho tempo, né? Então vamos lá, gente. Nessa aula, o que foi abordado, afinal de contas? A gente falou das características gerais dos seres vivos e também dos níveis de organização, que é o que a gente vai ver agora. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aí esse momento da aula 2.2. É isso mesmo, características gerais dos seres vivos. Então, a gente tem aqui, né, o átomo, que é a menor parte indivisível da matéria. A gente viu o que é o átomo, vimos, né, que ele é formado por prótons, nêutrons, tem os elétrons, né, que fazem parte da eletrosfera. Então, a junção de átomos vai gerar o que, professora? A molécula. Olha aqui, gente, todo esqueminha aqui. Então, junção de átomo vai originar as moléculas, que podem ser moléculas do mesmo átomo, né, que a gente deu o exemplo ali do oxigênio, vital para a nossa respiração. Além do oxigênio, a professora também deu o exemplo aí da molécula da água, que é o H2O, isso mesmo. Então, a junção de átomos, eu tenho as moléculas. Isso mesmo. E sim, junção de moléculas e mais moléculas, eu vou ter o que, gente? Essa unidade básica e funcional aqui, que é a célula, né? Que é uma unidade de vida, né? E essa unidade aqui já vai ter, né, as organelas. Isso mesmo, a gente tem, né, dentro, que aqui pulou, mas entre molécula e célula, nós temos as organelas, tá bom? Que vai estar formando a célula. Da célula, a gente tem o quê? Os tecidos. Então, células especializadas em uma determinada função vai estar formando os tecidos. E também a gente vai ter o que, professora? Depois dos tecidos, a gente vai ter a formação dos órgãos, que pode ser o estômago, pode ser o coração. E a junção desses órgãos vai formar o que? O sistema, que pode ser o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema reprodutor, nosso sistema genital, né, o sistema nervoso, os nossos nervos aí, o próprio sistema muscular, né, o sistema esquelético e tudo mais. E esse conjunto aí desse sistema vai estar originando o que, professora? A espécie, isso mesmo, a espécie, né, que são indivíduos semelhantes. E o conjunto desses indivíduos semelhantes, com características únicas, vai estar formando o quê? A população, pessoal. É mais um ponto aí. E o conjunto dessas populações vão estar formando a comunidade. O conjunto da comunidade vai estar formando o quê? Os ecossistemas, que fazem parte dos biomas, para chegar onde? Na biosfera, tá bom? Prosseguindo aí, além dos níveis de organização dos seres vivos, a gente também falou sobre a classificação dos seres vivos, né? Que a gente deu até o exemplo ali, né, do Linneu, que ele foi o cientista, né, que foi considerado o pai da taxonomia, que quis o quê? Organizar essa classificação através de agrupamentos, de características semelhantes de um indivíduo com outro indivíduo. Então, aqui a gente tem um nome científico, né, do cachorro, que é o Canis familiaris. E a gente tem essa primeira parte aqui, essa primeira porção aqui, né, que é o gênero, onde você observa que o gênero, pessoal, ele vai sempre iniciar com a letra maiúscula. Lembrando que o nome científico, né, ele tem a origem do latim, né, ao idioma oficial para o nome científico tem que ser o latim, só um adendo aí. E com relação ao epíteto, ele sempre vai começar, gente, com a letra minúscula, olha aqui, o F do familiares.
sempre começa com a letra minúscula. É só uma característica, né, dentro dessa classificação dos seres vivos. Então, é um nome científico. E um outro ponto, pessoal, ele pode vir em itálico, que é o exemplo aqui que a gente está vendo dessa aula aqui, né, dessa lâmina aqui, desse slide. Ele também pode vir negritado, um nome científico, né, que é aquela cor mais forte, né, que é mais forte, o negritado. E ele também pode vir sublinhado, né, sublinhado, o nome científico. Então, ele pode ser usado dessas três formas, em negrito, em itálico e também, né, sublinhado. Então, é isso aí. E agora, pessoal, é aquele momento da atividade de sala, é isso mesmo. Então, aquele momento que você vai ver as questões, vai ler e já já eu volto aqui para revisar essas questões com vocês. Até logo! Voltei, é isso mesmo. Agora é para o plantão tirando dúvidas. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, agora é aquele momento. Então, o aluno ficou com dúvida em alguma questão, já chama seu professor presencial. Professor presencial, você já pode estar entrando aqui em contato diretamente aqui comigo, que a gente vai estar respondendo a dúvida ou até mesmo a sugestão, né, de melhorar. Ai, professor, aquela questão podia ser maior, podia ser menor. Então, a gente vai conversando aqui com vocês. Isso mesmo. Vamos então para a nossa primeira questão. Meu diretor, corta aí para a telinha para a gente fazer a leitura dessa questão. Unicristo 2021. Considere as seguintes espécies de seres vivos. Primeiro, ele coloca aqui o HPV. Pessoal, o HPV é uma doença transmitida por vírus. Então, eu já tenho que saber isso. HPV é um vírus. Né? Clostridium tetani, né? É uma bactéria que vai causar o quê? O tétano, isso mesmo. Então, já sei que aqui é um vírus, vou até colocar um Vzinho aqui, um vírus. Aqui é uma bactéria, vou colocar só o BAC aqui de bactéria, tá, pessoal? Bactéria. A gente tem Plasmodium vivax, né, que é um protozoário, está relacionado ao quê? A malária. Então, já estou vendo que são organismos, né? Aqui ele fala da Taenia saginata, do Ascaris lumbrigoides, que são verminoses. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, no estudo dos níveis de organização em biologia, pode-se inferir que essas espécies possuem em comum o nível de quê? Então, eu vou analisar, ele já me deu aqui, né, a dica, que são espécies. Só que se a gente for analisar, quando eu vejo aqui o vírus, né, vocês vão estudar aí na aula 3, daqui a pouco, sobre os vírus, mas os vírus, alguns cientistas não consideram os vírus como um ser vivo. Sério, professora? Sério, porque o vírus, ele não possui célula, pessoal. Ele é acelular. É uma dica aí, uma deixa aí já para que vocês consigam responder a questão 1. Então, o vírus, ele é um organismo acelular. Já fica aí a dica para vocês. Então, os outros aqui, quando a gente analisa, tétano, Plasmodium vivax, Taenia saginata, Ascaris lumbrigoides, já são organismos que eles são o quê? Que eles possuem, né, já uma, digamos assim, uma organização, né? Mas a bactéria também é um ser muito simples. O próprio protozoário, Plasmodium vivax, em relação a nível de organização, né? O nível de organização, pessoal, é se é átomo, se é molécula, se é tecido, se é um sistema, se é um órgão. Então, se a gente for analisar, é muito simples em relação àqueles níveis de organização. Quando a gente vê aqui a questão, ela fala o seguinte, ela dá como alternativa A, célula. De cara, você vai saber que não é célula, porque lembra que eu falei ali do vírus? O vírus, ele é o quê? Ele é um organismo acelular, né? Então, ele não tem a célula como as outras espécies ali citadas. B,
órgão, não forma órgão, né? São células simples, né? C, tecido, também não vai formar tecido, né? Quando a gente analisa, né, ali, aqueles níveis de organização, o vírus ali, ele já descarta a maioria dessas características. Aí vem a questão da molécula, que é onde a questão se encaixa. É o nível molecular. Quando a gente analisa, né, todas essas afirmativas aí, esses pontos, 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Quando a gente analisa e considera essas espécies de seres vivos aí citadas, o nível de organização que está mais próximo, que a gente pode estar respondendo, é a alternativa D de dado, molécula. Por quê? Porque é só pensar que o vírus nem chegou a ser celular. Então, o nível que vai se encaixar todos esses indivíduos aí é o nível molecular. Então, a alternativa correta é o gabarito D. Professora, e sistema aí, que a senhora não comentou, mas está aí. Pois é, o sistema, gente, para chegar ao nível de sistema, ele vai ter que ter conjunto de células, conjunto de tecidos, conjunto de órgãos para chegar no sistema. Então, olha aí, tem aqueles organismos simples, vai ter sistema? Não. Então, a alternativa que se encaixa a essa questão é o gabarito D de dado. Vamos analisar agora a questão 2. De acordo com as informações dadas na aula sobre as regras quanto ao nome científico de uma espécie, marque a alternativa cuja escrita do nome científico da espécie está correta. Então, vamos analisar aqui a alternativa A, que é o pica-pau-rei. Olha aqui, gente, a gente tem o nome científico, Campéfilos robustus, só que aqui a gente já descarta essa alternativa, por quê? Porque a espécie aqui, o epípeto, tá com letra maiúscula, robustus. Então, descarta a alternativa A. B, ele coloca a Columbia livre, que é a pomba, né? Eles não são como é que eu posso dizer? O nome científico, ele não vem em caixa alta, todo maiúsculo, então também você vai descartar a alternativa B, que está errada. Vamos analisar agora a C, Ria americana, que é a EMA. Aqui, gente, o que está errado aqui? Que o nome científico gênero aqui, em questão, ele vem em letra minúscula, ele tem que vir sempre o quê? O gênero em letra maiúscula e a espécie em letra minúscula, que eles trocaram. Então, também não tem como ser a alternativa C. Analisando aqui a alternativa D, Arpísia, gavião real, também não tem como ser a alternativa D de dado. Por quê? Porque está todo o gênero aqui em letras garrafais maiúsculas, que também não podemos considerar, ficando que a alternativa correta, a alternativa E, que é o biguá, gabarito E, né? Phalacrocorax brasilianos, que é o biguá. Então, a alternativa correta é a alternativa E, gente. Tá bom? Por quê? Porque o gênero veio corretamente, letra maiúscula, e a espécie corretamente minúsculo. Bem diferente dos outros, né? Que fizeram justamente, ele já faz essas pegadinhas para que você entenda e consiga, né, marcar a correta. Vamos agora para a questão 3. Observe a figura abaixo e dê a definição de sistema e a função do respectivo sistema. Isso aí, gente, é uma questão aberta, tá bom? Eu não preciso falar para vocês que é uma questão aberta, que vocês já sabem, né? Vocês já estão, desde o início do ano, respondendo questões objetivas e também questões discursivas. Então, quando a gente fala de questão aberta, é uma questão discursiva. Então, vamos observar agora a figura abaixo e ver a definição do sistema. Já vou responder aqui para vocês, tá bom? Para a gente não perder tempo. Um sistema, pessoal, nada mais é do que o conjunto de órgãos interligados. Então, o sistema digestivo, ele vai ser responsável pelo processamento dos alimentos e absorção de nutrientes, permitindo um bom funcionamento do organismo. Se você colocou que o sistema é conjunto de órgãos, ok, professora, tá correto. Mas além de definir o que é o sistema, você tem que buscar o quê? A função
desse respectivo sistema aqui, que na imagem eu já sei que é o quê? Que é o sistema digestório ou digestivo, que é justamente o quê? O sistema que está relacionado à digestão, ao processamento, à absorção dos nutrientes que nós nos alimentamos através dos alimentos que a gente vai ingerindo ao longo do dia, tá bom? Então, se você respondeu próximo a isso, está correto, meu aluno. Vamos agora para a questão de número 4. Defina biosfera e dê um exemplo. Olha aí, gente, a questão 4, ele pede a definição da biosfera. E um exemplo de biosfera tá muito fácil, né, gente? A biosfera, já vou responder aqui para você, ela vai ser o quê, gente? O conjunto de todos os ecossistemas do planeta, é isso mesmo. Então, eu vou responder aqui para ficar bonitinho, vocês, lerem aqui comigo. Então, é a reunião de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, o conjunto de todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos. Eu nem preciso falar, né? No caso é a Terra, né, gente? Biosfera, o exemplo da biosfera, a Terra. Aí você pode desenhar aí a Terra, o nosso planeta, para estar aí qualificando exemplos, né? Então pode até desenhar aí, não tem problema. E agora chegou aquele momento que eu falo que é o momento decolando para o futuro, onde você vai ter, ao longo das aulas de biologia, questões próximas ou similares, às avaliações externas que vocês vão ter aí ao longo do ensino médio, incluindo já o Enem, tá bom, pessoal? Vamos tentar sempre estar trazendo aí uma questão do Enem para tentar, deixar vocês já assim próximos, já sabendo quando chegar no dia de vocês fazerem a prova. Eu sei que não é agora, é no terceiro ano, mas vocês já ficaram o quê? Familiarizados com as avaliações. Então vamos lá para o Decolando para o Futuro. Questão 5. Espécime. Olha aí, gente. Eu vou até grifar aqui, né? Espécime, população biológica, espécies, são conceitos relacionados e muito importantes para o estudo da biodiversidade. A respeito desses conceitos, assinale a afirmativa correta. Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Uma população biológica, ela é constituída por espécimes da mesma espécie, correto, que vivem em uma mesma área geográfica. Analisando aqui, tá certo, tá bom? Alternativa A. Alternativa B. Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes formados por diferentes espécimes da mesma área geográfica. Não é diferente espécie, então já descarta a alternativa B de bola. Alternativa C. Uma população biológica é formada por diferentes espécies. Não, né, gente? Espécies semelhantes. Já que já descartou a alternativa C. Alternativa D. Um espécime é um tipo de espécie que se distribui em diferentes populações biológicas. Também não, aqui ele já se contradiz nessa alternativa, tá bom? Vamos analisar agora a alternativa E, de escola. Espécimes são grupos de espécies semelhantes constituídas por populações biológicas da mesma área da geografia, mesma área geográfica. Não, gente, também não está correta. A alternativa correta é o gabarito, tá? Ah, olha aí, gente, que é justamente a alternativa correta, né? Espécimes, que eu vou até voltar aqui para que vocês possam relembrar ela, né? Uma população biológica é constituída por espécimes da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica, no mesmo ambiente. Então, o correto é a alternativa gabarito A. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. E qualquer dúvida, né, você pode estar aqui colando com a professora. Me procure aí nas redes sociais que eu vou estar respondendo aí vocês. E até mais!